Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maternas. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente. Olá, Dani. Oi, Lula. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Bom estar aqui de novo com vocês, mais um tema. E vamos lá. Como é que tá aí, Lua? Como é que tá Brasília? Tá uma delícia, assim. Eu não sei se vocês vão ouvir, porque eu tô com todas as janelas fechadas, mas ainda, gente, tem simpatia para cigarra calar a boca? Não tem, né? Simpatia para cigarra calar a boca. Aí, eu já vou adiante, vou começar o assunto, que hoje a gente vai falar sobre julgamento materno e o quanto a gente julga, né? E eu postei nos meus stories outro dia dizendo assim, gente, tá muito difícil, essas benditas dessa cigarra, não cala a boca e tal. E aí veio uma mulher e disse assim, as cigarras são seres que ficam muito tempo debaixo da terra e quando elas surgem é a força da vida. E eu assim, mano, Eu só quero elas, falar mal da cigarra que tá me incomodando. Deixa eu falar. mano, cara, eu só consegui fazer assim, ó, responder assim. Nossa, como isso tem tudo a ver, né, com as cigarras. A gente tem muito que aprender com as cigarras. Como isso tem a ver, assim, com o nosso tema de hoje, né? Tava brincando com as meninas aqui antes da gente começar. Eu tô até com uma blusa aqui que vem escrito assim, menos julgamento e mais acolhimento. Que desde quando eu vi eu apaixonei, assim, porque eu acho que a gente vive cercada por muito julgamento, assim, de todos os lados, né? E a gente, e aí quando a gente começa a pensar nesse assunto aqui, a gente vem pensando o quanto, na verdade, a gente às vezes gasta nossa energia muito falando sobre o quanto a gente é julgada, mas também da gente poder trazer o quanto a gente julga, né, as pessoas. E principalmente porque em muitos momentos assim da nossa história com a maternidade, nós que estamos aqui fazendo maternas, e eu acredito que assim 100% do nosso público também somos pessoas muito conscientes que estamos inseridas em muita informação, né? Senão não íamos estar juntas aqui e nem as pessoas estariam assistindo a gente. Mas e quem não está, né? Quantas vezes a gente olha para essas pessoas assim, com um sentimento às vezes de desdém e julgando mesmo, né, o fato da pessoa não querer assimilar, não querer absorver, não querer buscar as mesmas informações que a gente busca, né? Acho muito legal olhar, né, assim, quem é esse ser que julga? Que instância é essa julgadora, né? Para que a gente comece a olhar para as nossas próprias sombras. Porque todas nós, em algum momento, em algum nível, a gente vai julgar, sim. Né? Eu acho que a questão, como é que a gente lida com esse julgamento, o que a gente faz com isso? Quais são os nossos limites, né? Porque é de um lugar muito arrogante que a gente faz isso, né? Partindo do princípio que o nosso jeito é sempre melhor do que o jeito do outro. Então, eu acho que passa por olhar para isso e encontrar alguns limites, né? Eu tenho situações que eu tenho muita dificuldade, assim, que fere em mim. E aí é um limite, de repente, de não conviver, de ter um certo distanciamento. Porque isso é autoconhecimento. Eu começo a ver o que dói em mim. Sei lá, aquela mãe que bate, aquela mãe que eu consigo conviver nessa relação. Então é um limite meu, né? Mas poder olhar, porque a gente estava brincando aqui, né? Quem é que julga a mãe que não amamentou, que amamentou até os 6, que amamentou livre demanda, que amamentou até os 5, se não nós mesmas? Né? Nós nos mantemos nessa prisão e nesse lugar, assim, porque a gente não vê isso acontecer entre os homens. Por que a gente faz isso com a gente? Né? Eu acho que é... Essa semana, voltando nessa coisa, por que o julgamento dói na gente, né? Essa mulher que trouxe para mim essa informação sobre as cigarras, eu já sei, amor, informação sobre a cigarra, estou sabendo tudo sobre o ciclo de vida da cigarra. E eu sou uma pessoa muito paz e amor. Então, quando ela me cobrou isso, eu disse, caraca, não posso nem falar mal da cigarra, gente, que está me incomodando, né? Então, veio bem na minha sombra também, né? Naquilo que porque
o julgamento, o que que ele é, se não o apontamento daquilo que dói na gente, né? Muito. E sabe o que eu sinto também, meninas? Assim, acho que essa semana eu vi a Dani aí de BH falando, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Por exemplo, né, eu vivi um parto natural que foi lindo, foi lindo. Então, quando você vive uma experiência que é muito boa para você, o que você quer fazer? Você quer oferecer algo Espalhar a palavra. espalhar a palavra. Você pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai pregar, né? Você vira uma pregadora. E eu acho que é um processo que a gente passa, depois você vai vendo que assim, cada um tem o direito de construir sua própria história. Né? Isso não nos faz melhor ou pior. Mas poder olhar isso assim, o outro está pedindo a sua opinião, o outro está pedindo a sua ajuda, porque às vezes a gente quer se meter e julgar o jeito do outro, mas assim, tem um pedido para isso, né? Eu acho que também a gente se colocar no nosso lugarzinho de insignificância, sabe? Cada um tem a sua vida para fazer as escolhas de acordo com o que faz sentido, é individual isso. Por que a gente fica querendo forçar a barra ou querer que o outro escolha, né? E a gente que está muito exposta aqui virtualmente, a semana passada também recebi um julgamento que me doeu na alma. E eu falei, meu Deus, essa pessoa está fazendo um recorte. E eu não discordo do que ela escreveu. Ela entendeu algo sobre mim, mas aquilo que ela trouxe, eu também concordava. Né? Então, assim, é complicado isso. A gente pega, principalmente quando a gente está falando de rede social, dessa exposição, que a gente não aprofunda no outro. E a gente acho que vive relações hoje muito superficiais, né? Assim, sem aprofundar em quem é esse outro. Por que será que essa mãe fez essa escolha? Qual é o medo? Qual é as dores? Quais são as limitações dessa mãe? Porque a gente não consegue nem ser empática para aí sim poder oferecer alguma ajuda, algum tipo de acolhimento, né? Acho que é pensar assim, o que está por trás. Desculpa, Dani. Mas pensar o que está por trás, né? Quando a gente sempre fala muito disso em relação à criança, assim, de pensar o que está por trás do comportamento, né? Qual que é a necessidade por trás do comportamento. Então, quando outra pessoa tem uma escolha que é diferente da minha, tem algo que está por trás ali também, que às vezes eu posso não estar vendo, né? E como que é desafiador e é um convite a gente dar passos para trás quando essa pessoa não tá de braços abertos para acolher o que a gente tem, às vezes, ali para oferecer de informação, de apoio, né? Porque, como vocês falaram, a gente pega essa Bíblia, põe debaixo do braço e quer sair levando a informação para todo mundo, né? Recentemente eu passei por essa experiência também, assim, de dar passos para trás como pessoa próxima e falar, olha, até aqui eu podia ir, daqui para cá eu não posso, então eu tenho que me afastar, não afastar da pessoa, mas assim, parar de levar aquilo que ela não tá me pedindo e que ela não quer, né, e respeitar isso, assim, mas e eu dei conta de fazer isso, mas eu dei conta de fazer, percebo também de um lugar assim, nossa, desconfortável, né, parece que a gente fica esperando a hora que a pessoa vai te mandar uma mensagem e falar como é que era aquela informação mesmo, né? Eu acho que a gente realmente fica preso, assim, querendo oferecer. E eu acho que muito do julgamento acontece nos âmbitos da maternidade porque a gente acredita muito em garantias, sabe? Então a gente acha, assim, que se a pessoa tiver um parto X, se ela fizer tal coisa assim, isso vai garantir que, sabe, uma série de coisas, principalmente na relação mãe-bebê, né? Fato é que a gente tem muitos estudos que vão provar que existem mais chances de várias coisas acontecerem quando você faz determinadas escolhas, né? Isso a gente já sabe, a probabilidade é maior sim, mas não é uma garantia, né? E nunca é uma coisa só. Teve um dia que me chamou muita atenção uma aula com a Laura Gutmann, na especialização que eu faço com ela, que uma pessoa perguntou, falou assim, o que pode acontecer com a criança que não amamentou? Ou a gente poderia dizer que a mãe que não amamentou, a criança que não amamentou, não vai ter vínculo com essa mãe? E aí ela falou assim, não, a amamentação é um recorte da vida desses dois seres, assim, é um pedaço da vida deles. E todo o resto que eles viveram, como que eu vou falar? Quem sou eu para falar que
a pessoa que não amamentou, o filho que não amamentou, por causa disso especificamente, eles não vão estabelecer vínculos, sabe? E eu achei muito legal, porque a gente fala tanto dela, inclusive, né, da Laura Gutman, assim, que ela tem esse lugar de trazer muita responsabilidade para a mãe e tal, mas ela trouxe essa fala, assim, que mostrou muito para mim também da postura dela, né? Que às vezes quando a gente lê a pessoa não fica tão claro, mas assistindo às aulas me deu mais essa clareza. A gente julga a Laura Gutman. Boa, Lua! Laura, você está perdoada. Mas é porque o que não Não, toca? porque Acho que inclusive que tudo que ela fala também não diz de uma garantia, né? São não. possibilidades, assim, que a gente... E também o quanto a fala dela nos provoca, né? Porque acho que esse é o ponto. A fala dela é extremamente provocativa. E aí dá muita raiva em alguns momentos. Dependendo da fase que a gente está na vida, ler, você quer queimar aquele livro, né? Qualquer um deles. Mas o que mexe, né, com a gente, assim, tá muito legal, porque é sempre um recorte. Sabe uma coisa que eu tenho percebido nesse meu processo de autoconhecimento, de autocuidado, nessa minha jornada na parentalidade positiva, nessa minha nova empreitada profissional, nesse meu caminho, eu fui cuidando de várias coisas e eu trouxe uma coisa que já era minha, na verdade, mas essa minha capacidade de acolher. Assim, eu sou super dura. Eu tenho uma amiga que diz assim, olha, você está precisando de colo, pensa 2 vezes você vai pedir colo a Luanda, porque ela traz verdades. E eu sempre fui essa pessoa da verdade. Mas eu desenvolvi, acho que muito pelas crianças e pelos estudos mesmo, eu consegui desenvolver esse jeito acolhedor de ouvir a sua história e entender o que está ali por trás da sua necessidade e tal, mesmo que seja radicalmente diferente daquilo que eu penso. E aí, eu também, durante o tempo, corri o risco, né, e corro ainda, tenho que ficar muito atenta, de não me achar boa demais. Sabe? De não ficar achando que eu sou super e eu vou sempre conseguir acolher todo mundo, porque eu sou muito boa, porque eu estudo muito, sabe? Não. O julgamento, ele está em mim, porque a gente julga, nós julgamos, né? Só que eu tenho uma escolha entre aquilo que se passa na minha cabeça e aquilo que eu dou para o mundo, que eu reflito para o mundo. Então, disso eu posso cuidar. Eu não preciso ficar me punindo se eu julgar em pensamento, né? Se eu pecar em pensamento. Eu vou julgar, eu posso fazer um caminho mental ali de várias coisas que dizem respeito a mim, não àquela outra pessoa, mas eu tenho a capacidade de escolha na hora que eu falo, na hora que eu gesticulo, na hora que eu dialogo com essa outra pessoa que pensa diferente de mim. Então, isso para mim tem sido um super aprendizado. A gente é capaz, sim, de cuidar daquilo que a gente julga, sabe? O julgamento, ele vem e eu digo, opa, olha só, vem julgamento, entendi isso aqui, ó, significa aquilo, é minha história, não é a do outro, o que está por trás? Pronto, consigo olhar e acolher, mas... É um super exercício e tem muito a ver com o que a gente fala quando trabalha, né, com olhar sistêmico, até de não julgar esses pais, que não significa que eu vou ter um olhar neutro. Eu vou olhar e vou falar, nossa, isso não foi legal, nossa, isso aqui poderia ter sido diferente. O julgamento, ele vem quando eu estou aqui nesse lugarzinho bem confortável e digo assim, nossa, mas como assim fez dessa forma? Porque aí eu estou falando desse lugar, com o conhecimento que eu tenho, com o equilíbrio que eu tenho, com os recursos, né? E aí essa mãe que está aí falando, ou a nossa mãe, ou essa cliente, de que lugar ela está falando? Né? Porque aí o julgamento, exatamente, isso vai chegar. Esse olhar de, nossa, mas como é que eu faço a digestão disso para que libere isso de uma forma que eu consiga incluir esse outro que é diferente de mim no jeito de pensar e de agir? E que tudo bem, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, o outro até pode se abrir. Ninguém quer ser julgado, né, gente? Eu acho que é uma dor muito profunda quando a gente se sente julgado, porque é sempre de um recorte, é sempre de um olhar que nos limita. E acho que isso que você traz, que acho que vale para nós três, que é olhar para o lugar que a gente ocupa nessa relação, cuidar para não ir para um lugar de arrogância,
quem principalmente está nesse lugar de escuta, né? Que esse jeito é o certo, eu sempre falo, confia no teu jeito. Se o teu jeito tá dando certo, embala nele e vai, sabe? Assim, porque é sempre, né? Assim, é o que faz sentido pra gente e é o que a gente dá conta de fazer. Porque às vezes a gente até sabe o que a gente precisaria fazer. Só que às vezes eu tô tão vazia que nesse momento o que eu dou conta de fazer é não fazer aquilo. É fazer o oposto do que manda os livros. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o julgamento, existe o julgamento que ele é sem querer, que ele é não consciente, e o julgamento consciente, porque tem falas que são para magoar. E tem falas que magoam, que quem está falando não necessariamente sabe que está magoando, ou não. A gente sempre sabe. Não, eu acho que para mim faz todo sentido, assim. Tem gente que a hora que fala, você nem percebeu, acabou com você e a pessoa nem se deu conta, né? Eu acho também que pessoas que estão, tem pessoas que às vezes estão tão conectadas com esses julgamentos, assim, de uma forma inocente mesmo, sabe? Sem tá muito consciente. Tem gente que assume algumas coisas como verdades muito absolutas. E aí elas defendem, né, aquilo com unhas e dentes, assim, sem se dar conta de que, né, de que existe um julgamento, sabe? E eu queria também aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, que a fala da Lu me veio um insight aqui. E vocês sentem que a gente também se julga muito? Porque quando a Lu estava falando, eu fiquei pensando assim que eu me julgo muito. E que muitas vezes eu fico nesse julgamento interno, sabe? E eu tenho aprendido a às vezes até acolher esse julgamento, então eu me julgo diante de alguma coisa, alguma situação, e barro esse julgamento para fora, assim, né? Então, tipo, tá, deixa esse julgamento acontecer aqui, internamente eu não preciso fazer nada com isso, assim. Eu acho que isso também acontece, sabe? Eu acho que dependendo do nosso nível de autocrítica, a gente também se julga muito e às vezes ao invés de só deixar esse julgamento passar, assim, ele vir e passar, a gente acaba tendo atitudes que ferem a gente mesmo, né? Assim, esse julgamento, eu não sei se eu estou sendo confusa na minha fala, mas esse auto-julgamento faz com que a gente também tenha atitudes negativas em relação a gente mesmo, né? Para mim. Eu não acho que eu me julgo muito, não. Mas eu acho que eu me critico muito. É diferente? Acho que é diferente, né? Não sei, você foi falando, eu pensei, cara, não sei se eu me julgo, mas eu me critico, assim, é como se a minha barra fosse sempre muito alta, sabe? A minha barra de excelência. Então, às vezes, quando eu me vejo fazendo coisas, assim, errando em coisas que eu digo, cara, que besteira, né? Por que que isso me inflamou tanto? Geralmente com as crianças ou comigo, com coisas que eu quero fazer. Aí vem uma autocrítica, assim, bem E é pesada. interessante, né? Você fala isso, porque assim, eu tô pensando, e será que não é um desdobramento, né? Porque o que é autocrítica se não dizer que deveria ser diferente, né? Tem um juiz que está dizendo, puta, Lua, não era assim que era para você responder, né? Que decepção. Quer dizer, tinha um julgamento de como você deveria ter respondido. Então, tem um juizinho interno. Como a gente alimenta a vítima interna, também existe um juiz, mora um juiz dentro de nós, né? Eu acho que é quando a gente dá poder para esse juiz, e para mim a régua, ela é muito, assim, a mesma régua para mim eu costumo usar para os outros, né? Então, e tudo bem, eu olho isso, mas como eu lido com isso, assim, comigo mesma, isso que a Mari trouxe aqui para mim é super importante, que tem gente que fica com chicote aqui, pronto. Eu não fico com chicote, entendeu? Quando eu pensei no julgamento, eu pensei no martírio, assim, que isso é prolongado. Eu não prolongo, sabe? Eu acho que eu me julgo sim, aí vem a autocrítica e eu vou fazer yoga. Já conseguiu descobrir uma estratégia, né, Lu? Eu sinto que eu tô descobrindo essa estratégia, assim, sabe? O que eu posso fazer quando eu me julgo? Porque muitas vezes eu tomo esse julgamento interno como verdade e aí fico com o chicote, né, que a Dani trouxe, assim.
E aí ia dizer mais uma coisa que voou da Quando cabeça. você pensa, eu penso assim, né? Eu também não vejo também que eu sou muito de ficar com chicote, não tenho muito apego a esse chicote, não. Mas eu observo muito e eu sou muito dura. E aí eu sempre pergunto, né? Então, o que que eu posso fazer daqui para frente, né? Já foi. E agora, assim, sempre com um olhar muito de transformar o que é possível, porque o que já foi, né? A gente fica às vezes numa sofrência, né? Assim, se poderia ter sido diferente, não poderia, porque se eu pudesse, eu teria feito. Né? A gente tem uma tendência, sábado que a gente estava lá na palestra, a mamãe trouxe, nossa, eu me culpo tanto porque com o primeiro filho eu fiz tudo errado. E agora com o segundo eu estudei disciplina positiva, educação não violenta, eu consigo ter respostas com ele muito diferentes. E o mais velho me cobra, me joga na cara, né? Mamãe trabalhada na culpa, assim, meu, se essa mãe pudesse ter feito diferente, ela teria feito. Ela só não fez porque ela estava no limite dela. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. Então, assim, é muita sacanagem nossa olhar para trás e ficar, nossa, Daniela, que ridícula você ter feito aquilo há 10 anos atrás. Nada a ver você ter feito isso, né? Há um ano, há 6 meses, porque a gente o tempo inteiro tá nesse processo. Hoje de manhã, né? Hoje de manhã, ontem, né? Assim, acho que é acolher isso, né? Assim, tá, a gente faz o melhor que a gente pode, e aí é daqui para frente, né? Porque senão a gente fica Ô, nessa meninas, tortura. e vocês acham que tem pessoas, mulheres principalmente, que elas têm mais abertura, digamos assim, ou estão mais ali disponíveis para se sentirem julgadas? Assim, o olhar do outro é sempre muito pesado. E aí elas não criam, não tem uma casca assim de proteção mesmo, né? Nem de dureza, mas de proteção, de dizer assim, olha, de conseguir estabelecer limites também, né, Dani? Assim, de dizer assim, não, ou isso, essa sua fala, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque eu tenho muito isso, assim, para eu me sentir julgada, machucada, doída, cara, acho que só minha mãe consegue isso, Pedro, talvez, minha filha. Mas assim, eu dou esse poder a pouquíssimas pessoas. Aí eu acho que eu já. Isso tem até a ver com o episódio semana passada, Semana lembra? Que a passada, gente falou sobre a limites, questão né? dos limites, e que eu até falei que para mim era uma coisa assim mais recente na minha vida, Recente. né? De colocar os limites. E aí eu percebo que isso também, Lu, é, eu sinto que o julgamento, e aí eu vejo a minha criança mesmo, sabe? A minha criança interior ferida, assim, que recebeu muito julgamento, né? Das figuras, assim, próximas de apego, e aí os julgamentos das outras figuras que talvez eu não deveria dar importância, sabe? Eu sinto que foram tendo pesos importantes, assim, e já percebi que em mim causava muito desconforto esse julgamento, no sentido de, assim, uma sensação de que a pessoa está me interpretando errado e uma afobação para me justificar, para me explicar e para a pessoa não me julgar, sabe? Eu não acho que hoje seja exatamente assim, mas eu ainda percebo que eu estou num processo, sabe? Eu acho que hoje eu já faço uma seleção melhor desses julgadores, assim, de pessoas né, que realmente o filtro não faz diferença. Mas eu sinto que eu ainda dou importância a alguns julgamentos que não merecem essa importância toda. Para mim, assim, o sentir para mim é muito forte. Então, eu sinto uma dor na alma, assim, é inevitável. É o que eu sempre falo, o sentir é sempre legítimo. Mas quando a gente tem o autoconhecimento e essa autoobservação, a gente lida com isso de uma forma menos infantilizada, né? Que aí é não reagindo a isso, que às vezes o outro não tem a menor intenção, ou mesmo que teve, isso é problema dele, não precisa entrar nesse jogo, né? Que foi o que aconteceu semana passada. A pessoa falou algo que me doeu na alma. Eu falei, ela não me conhece para ela falar isso, assim. Eu não vivo numa alienada disso que ela tá falando. Só que, assim, eu esperei só sentar dentro de mim para entender que ela tá falando da dor dela. Ela tá falando da dor dela, sabe? Porque a minha fala provocou uma dor nela. Então, aí aquilo a gente, né? Eu acolho e aí eu consigo responder, assim, de uma forma que realmente olha, não vou agradar todo mundo, sinto muito, tal, e ok, né? Mas o sentir para mim ele é muito forte também. Eu, assim como a Mari, a opinião do outro importa.
né? Dentro da minha ferida da infância, importa, mas hoje eu não dou esse peso, eu não dou esse poder ao outro desta forma. Mas ele vem para mim, meu corpo inteiro se aquece, é uma coisa assim, visceral. E aí eu aquieto e falo, ok, isso é do outro, e beijo e sigo, né? Há um Isso tempo é atrás, lindo. não, eu ia ficar remoendo aquilo na sofrência, sabe? É incrível a gente pensar que tem duas coisas aí, né? Porque uma é você assumir que a dor é do outro, né? Que não é sua, assim. E a outra coisa é você não dar importância, né? Não colocar importância nessas outras pessoas, assim. Não na pessoa em si, mas no que elas estão falando, né? Então, são dois pontos, né? São dois exercícios que a gente tem que fazer, assim, né? E assumir que a dor é do outro. Não se identificar com aquela dor, né? Assumir a dor para você, porque eu acho que esse que é um peso que fica pra gente quando a gente se sente julgado e quando a gente escuta também as pessoas se sentindo julgadas com o que a gente fala, né? É porque tá todo mundo assumindo a dor para si, e às vezes essa dor não é de ninguém também, né? Então, alguns aspectos da maternidade, assim, que a gente fala, é, quando, por exemplo, quando tava semana de aleitamento materno, aí as pessoas começam a assumir, sabe, as dores, assim, mas Nossa, calma, nesse momento a gente não tá falando da dor de ninguém, a gente tá falando de algo que é fato, que é importante e que pode ajudar as pessoas, que é uma informação que pode ajudar as pessoas. Mas se não aconteceu com você, não existe um julgamento aqui, sabe? Então tem situações também que parece que é uma dor do inconsciente coletivo, assim, né? Que todo mundo resolve assumir, assim. tem duas coisas aí que eu acho que vale a pena falar. Uma é isso que Dani disse, acho tão importante, de você, ela sente, aquilo perpassa o corpo dela, assim, ela dói, e ela aprendeu a respirar essa dor, né? Aprendeu a deixar essa dor ir e entender que não é dela, é do outro. Isso é autoconhecimento, gente. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de desenvolver essa habilidade, onde o julgamento, a fala do outro, não é que vai deixar de doer, mas é que realmente não importa, é do outro, não é meu, né? E aí me passa, me atravessa, eu sinto e eu sigo. Por quê? Porque eu aprendi, né? Eu cuidei dessa minha ferida, dessa minha criança que foi muito julgada, ou que não foi ouvida, ou que quer que tenha acontecido. E aí eu acho que, trazendo o que você trouxe, Mari, a gente está vivendo a era da performance, né? Tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ser compartilhado, e eu tenho que fazer melhor que todo mundo, eu tenho que ter mais que todo mundo, e aí a gente não cuida do que realmente importa. Então, uma fala sobre aleitamento materno, ela evoca dores que, assim, amor, vá cuidar disso mesmo, assim, vá se perdoar, ou vá olhar para isso e vai entender que outra pessoa, outra mulher precisa ter acesso àquela informação, porque pode ser que aquela informação faça diferença para ela. Não é umbilical, né? Ninguém está apontando o dedo, falando de você. Então, tudo, né? Essa arena da rede social, né, faz com que a gente ache que tudo é pra gente. Uhum. Não, olha o que Mariana Lacerda, aquele post que Mariana Lacerda publicou, realmente ela faz ideia, né? Foi para mim. O que ela pensa? Não é para você, né? Vamos cuidar das nossas dores, porque o julgamento é isso, é uma ferida que está aberta e a gente acha que ela não está aberta. Uau! Muito bom. Ai, maravilhoso, meninas. Como eu sempre falo, né? Maternas é essa terapia em grupo maravilhosa. Eu sempre saio daqui pensando em várias coisas. E o universo é tão gentil comigo que, que eu sinto que às vezes tem processos que eu tô vivendo, assim, aí a gente vem e fala de temas que, né, que estão aqui, ou às vezes até eles estão até caracterizados de outra forma, mas aí quando a gente vai conversando, chega, então assim, nossa, como eu sou grata a, a nós, assim, por termos né, por a gente ter aceitado fazer juntas o Maternas. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Compartilhem com mais pessoas, nos ajudem a fazer o Maternas chegar
para mais pessoas. Continuem nos dando feedback, compartilhando com a gente também os temas que vocês querem que a gente fale, que a gente converse aqui nessa roda gostosa. Muito bem. Dani e Mari necessárias. Bom tê-las. Um beijo, amores. Como disse os dizeres da camiseta da Mari, né? Mais acolhimento e menos julgamento para todas nós, meninas. Um beijo. Beijo e até o próximo.